bom dia pessoal! Vamos lá para a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje nós vamos ver um método para simplificação de números irracionais na representação com radical. Antes disso, vamos revisitar aqui, olha, a multiplicação e a divisão de números irracionais na representação com radical quando o índice é igual, olha, os índices, melhor dizendo, são iguais, ok? Quando os índices são iguais, eu conservo o índice e multiplico os radicandos. E aí eu vou ter raiz cúbica, nesse caso, 2 vezes 2, 4. Ou raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado. Bacana? Na divisão é o mesmo processo, olha lá. Percebo que os índices são iguais, olha. Qual é o índice aqui, pessoal? É o 2, ó, que não precisa aparecer. Então aqui eu vou ter raiz quadrada de 10 dividido por 5, que é o mesmo que raiz quadrada de 2. Bacana? Agora é a simplificação de números irracionais na representação com radical. Legal? Então lembra, olha, 9 e o 3 eu posso simplificar porque o 9 é divisível por 3 e o 3 também é divisível por 3. E aí eu terei raiz cúbica, porque 9 dividido por 3 é igual a 3, de 11 elevado à primeira potência, que eu não preciso colocar. De onde veio a primeira potência? De 3 dividido por 3. Lembraram disso? Agora nós vamos para um novo caso de simplificação de números irracionais na representação com radical. Ok? Então vamos lá. Vamos ver esse novo caso de simplificação. Para isso, nós vamos seguir as seguintes instruções. Olha, com essas orientações, nós vamos compreender esse novo caso de simplificação de números irracionais, representados com radicais. Vamos ler atentamente os itens e depois fazer o que se pede. Decomponha o radicando em 2 ou mais fatores, de modo que, pelo menos, em um deles, o expoente seja igual ao índice. Então, vamos lá. Lá na A, olha, na A nós temos raiz quinta de 7 elevado à sexta. Então, ó, decompõe o radicando em 2 ou mais fatores. Então, o que a gente vai fazer? Ó, raiz quinta de 7 elevado à quinta vezes 7 elevado à primeira potência. Não precisa colocar esse 1, eu que estou colocando, tá? Olha lá, ó, decompõe o radicando em 2 ou mais fatores. Fiz isso, de modo que pelo menos um deles, o expoente, seja igual ao índice. Ó, o expoente aqui é igual ao índice, ou múltiplo do índice do radical. Transforme convenientemente o produto de radicandos em um produto de números irracionais na representação de radicais. Então, olha, nós vamos fazer isso. Ó, raiz quinta de 7 elevado à quinta potência vezes raiz quinta de 7 elevado à primeira potência. Tá certo? Olha, nós separamos, olha, simplesmente nós cortamos aqui, olha. Transformamos o produto de radicandos em produtos de números irracionais na representação de radicais. Próximo passo, transforme as radiciações em potenciações de expoente fracionário, simplificando tais expoentes quando possível. Simplesmente nós vamos fazer assim, olha. Nesse caso aqui, nós vamos pular esse passo. Nós já vamos direto aqui, olha. Toda vez que eu tenho índice e expoente com o mesmo valor, eu posso cortar o índice com o expoente. E o radicando sai fora, olha. Ele saiu, não existe mais a raiz. Vai ficar apenas o 7, tá certo? Só vai sobrar a base aqui, olha, da nossa potenciação. E aí, o outro aqui, como não é possível simplificar o índice com o expoente, simplesmente vai continuar raiz quinta de 7. Deu para entender, pessoal? Observe o resultado. Fatores racionais e fatores irracionais. Então, olha, aqui eu tenho um fator racional, aqui eu tenho um fator irracional. Ó. Aqui é racional, é o fator, não é o número, hein, pessoal? E aqui é o nosso fator irracional. Legal, pessoal? Não é tão difícil. Vamos fazer as próximas? Então, vamos lá. Ó. Na B,
Então, o primeiro passo é decompor o radicando. Nós vamos decompor aqui o radicando, ó. Esse é o radicando, ok? Deixando expoentes iguais ao índice. Então, aqui eu vou ter a raiz cúbica, ó, de 5 ao cubo, vezes 5 ao cubo. Olha lá, 5 ao cubo vezes 5 ao cubo é 5 elevado à sexta potência, lembram? Vezes 5 ao quadrado, ó. 3 mais 3, 6, mais 2, 8, ok? E aqui vai ficar raiz cúbica de 5 ao cubo, vezes raiz cúbica de 5 ao cubo, vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado. Agora eu transformei um único radical em 3 radicais, ok? Eu fiz essa decomposição, olha, aqui e aqui, ó. Tudo bem? E aí eu já posso cortar, ó. 3 com 3, sai o 5. 3 com 3, sai o outro 5. E aí aqui não tem como sair porque não tem como simplificar. Não existe um divisor comum entre o 3 e o 2. Natural não, né? Então ó, fica aqui raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado, que vai ser igual a 25 vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado. Legal, gente? Não é tão difícil, mas tem que prestar muita atenção. Vamos fazer o próximo, ó. Aqui, olha, a primeira decomposição vai ficar 11 elevado à oitava vezes 11 elevado à primeira potência. Lá, 8 mais 1, 9. Ok? Justificado. Raiz oitava de 11 elevado à oitava vezes raiz oitava de 11 elevado à primeira potência. Nem coloquei o expoente mais, ó. Aqui esse anula esse, ficou 11 vezes raiz oitava de 11. Acabou, só isso. Vamos para esse? Ó, raiz cúbica de 25 elevado à sétima potência. Esse eu vou fazer um passo extra, olha aqui, ó. O 25, pessoal. Bom, vamos fazer o passo a passo aqui, como nós estávamos fazendo. Ó, 25 ao cubo vezes 25 ao cubo, já deram 6, vezes 25 elevado à primeira potência. Não precisa colocar, ok? E aqui vai ficar, olha, raiz cúbica de 25 ao cubo vezes raiz cúbica de 25 ao cubo vezes raiz cúbica de 25. Tá vendo? Olha, fiz a segunda decomposição. Então, primeira decomposição, segunda decomposição. Professor, eu posso sair daqui e já ir para a segunda decomposição direto? Pode. Professor, eu estou conseguindo sair daqui e vir direto para cá. Pode? Pode também. Pode fazer tudo direto, desde que você saiba o que você está fazendo. Todas elas, eu vou fazer o passo a passo. Simplifiquei o índice com expoente, vai ficar o 25. Olha lá, o índice com expoente vezes 25 vezes raiz cúbica de 25. Vamos lá aqui em cima, 25 vezes 25. 5 vezes 5, 25 vai 2. 2 vezes 5, 10. Com 2, 12. 2 vezes 25, 50. Que vai dar 625. Então, aqui eu vou ter 625 raiz cúbica de 25. Ou 5 elevado ao quadrado, que é o que eu ia fazer aqui no começo, mas não tem necessidade. Tá bom? Então, vamos lá. Olha lá, raiz quarta de 10 elevado à quarta potência vezes 10 elevado à primeira potência. Precisa colocar 1? Eu acho que não precisa, né? Olha lá, raiz quarta de 10 elevado à quarta vezes raiz quarta de 10. Esse anula esse, ficou apenas 10 vezes raiz quarta de 10 elevado à quarta potência. Opa, aparece um 104 aqui, né? Vamos consertar aqui. Elevado à quarta não, simplesmente 10, né? 10 vezes raiz quarta de 10. Olha lá, não tem índice. O índice é 1. Aqui, olha, raiz quinta de 3 elevado à quinta potência vezes 3 elevado à quinta potência vezes 3 elevado à segunda potência. Olha lá, 5 mais 5, 10, mais 2, 12. Ok? Segunda decomposição, raiz quinta de 3 à quinta vezes raiz quinta
de 3 à quinta vezes raiz quinta de 3 ao quadrado, ó, 3 ao quadrado, beleza? E aqui, olha, vai ficar simplesmente esse anulou esse, 3. Esse anulou esse, 3. Vezes raiz quinta de 2, que é igual a 3 vezes 3, 9, raiz quinta de 2. Agora, pessoal, percebam, olha, que nem sempre o radicando aqui, olha, aparece na forma fatorada. Nesse caso, inicialmente, fatora-se o radicando, quando possível, para verificar se esse número pode ou não ser simplificado. Então, vamos lá. Em cada um dos itens, fatore inicialmente o radicando e verifique se é possível aplicar um dos dois casos de simplificação. Se possível, simplifique. Então, vamos fatorar o 1080. Vamos jogar o 1080 aqui e fatorar em números primos, em fatores primos. Por 2, 540, por 2, 270, por 2, 135, por 2 não dá mais, 5, 6, 7, 8 e 1, 9 dá por 3. Por 3 vai dar 45, ainda dá por 3, que vai dar 15, por 3, que vai dar 5, e por 5, que dá 1. Então, aqui eu vou ter, olha, não é raiz cúbica? Olha lá, ó, grupinho de 3, 2 ao cubo. Aqui, olha, 3 ao cubo, ó, 3 ao cubo. E aqui simplesmente o 5. Então, ficou raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 5. Olha lá, ó. A primeira fatoração foi feita graças à fatoração em números primos. Então, eu precisei começar por aqui, olha, um passo extra. Agora, segunda decomposição, melhor dizendo. Raiz cúbica de 3 ao cubo vezes raiz cúbica de 2 ao cubo. Eu inverti a ordem, tá, pessoal? Vezes raiz cúbica de 5, que é igual a, olha, esse anulou esse, sobrou 3, vezes esse anulou esse, sobrou 2, vezes raiz cúbica de 5, que é igual a 6 raiz cúbica de 5. Olha que lindo. Agora o 125, ó. 125 por 2 não dá, por 3 não dá, né? Porque a soma aqui dá 8. Por 5, vai ter que ser por 5. 10 aqui vai dar 2, sobrou 25, 5. Por 5, 5. Por 5, 1. Então, eu tenho 5 elevado ao cubo. Ou 5 elevado ao quadrado, olha, eu já posso colocar aqui, ó, 5 elevado ao quadrado vezes 5, que vai dar 5 ao cubo, ó, 2 mais 1, 3. Ok? Já posso ir direto para esse passo, correto? Então, aqui, olha, 5 ao quadrado, raiz de 5. Raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado vezes raiz de 5, ok? Lembrando que aqui tem o índice 2, hein? Está subentendido, portanto, eu posso cortar o índice com o expoente, vai sobrar apenas o 5, raiz de 5. 48, vamos fatorar o 48. Deixa eu achar um lugarzinho aqui. 48 por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Acabou. E aqui eu vou ter, olha só que legal, ó. O índice não é 3? Então, eu vou fazer grupinhos de 3 em 3, olha. 2 ao cubo, vezes 2, vezes 3. Então, aqui, ó, vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes 2, vezes 3. Olha lá, 2 ao cubo, vezes 2, vezes 3. Que é o mesmo que raiz cúbica. Professor, não posso fazer direto aqui? Pode fazer direto, tá? Sem problemas. Raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes 2, raiz cúbica de 2, vezes raiz cúbica de 3. E aqui, então, esse anulou esse, vai sobrar o 2. E aqui eu vou juntar novamente, 2 vezes 3, 6. Raiz cúbica de 6. Tá bom? Vamos fazer o 98 aqui? E vamos para D. Fatorando 98,
Por 2, 49. Por 7, 7. Por 7, 1. Então, eu terei aqui, ó, 7 ao quadrado. Tudo bem? Então, ó, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 7 ao quadrado, que é o mesmo que raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 7 ao quadrado. Posso cortar o índice com o expoente, vai ficar 7 vezes raiz de 2. Ok? Professor, eu posso deixar a raiz de 2 vezes 7? Até pode, mas olha como vai ficar. Ó, raiz de 2 vezes 7. Dá a impressão que o 7 faz parte do radicando. E aí vai dar uma confusão danada. Então não faça isso não, tá? Apesar de poder, não faça não. Deixa assim. Assim fica bem melhor. Então, o racional primeiro e o irracional depois. Tá bom? Os dois fatores. Lembrando que eu não tenho... O único número aqui é irracional. 7 raiz de 2 é um número irracional. O fator 7 é racional. O fator raiz de 2 é irracional. Bacana? Então vamos lá. Fatorando os 300. 300 por 2, 150. Por 2, 75. Por 3, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Opa! Aqui é 1. Então, eu vou ter 2 ao quadrado e o 5 ao quadrado. Então, vai ficar raiz de 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz de 3 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Vai ficar, olha, corto esse com esse, ficou 2 vezes, corto esse com esse, 5 vezes raiz de 3. Já usei a propriedade associativa aqui, né? Ou melhor, a comutativa, eu troquei de lugar. 2 vezes 5, 10, raiz de 3. Espero que não esteja tão difícil, tá, pessoal? Vamos lá, 96, ó, 96. Vou fazer para cá. Dividido por 2, 48, por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Então, eu tenho aqui 2 elevado à quinta potência. Mas percebam, olha, que eu tenho aqui o expoente 4. Então, eu vou agrupar de 4 em 4, olha. 2 elevado à quarta. Então, vai ficar assim, ó. Raiz quarta de 2 à quarta vezes 2. Tá vendo? Olha, esse 2 aqui ficou sozinho, ó. Vezes 2 vezes 3. Que é igual a raiz quarta de 2 à quarta vezes raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 3. O único que dá para simplificar é esse daqui. Então, ficou 2 vezes raiz quarta de 6. Por que 6? Porque é 2 vezes 3. Tudo bem? Agora é sua vez, pessoal. Dá uma pausadinha no vídeo aí, vai para a página 334, ok? Vamos fazer o exercício 3, itens 1, 2 e 3, que vai até a página 335. Vamos ver como vocês vão se sair, hein? Tenho certeza que vocês vão dar conta. Vamos lá. Então, agora, fazendo a correção. Vocês já fizeram a atividade, deram a pausa no vídeo, né? Vamos ver se chegamos ao mesmo resultado. Quando possível, simplifique os números irracionais que estão nos radicais a seguir. Então, vamos lá. Para isso, eu vou fazer a fatoração. Por 2, 125. Por 5, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Então, eu tenho 2 vezes 5 elevado ao cubo, ó. Aqui 5 elevado ao cubo é bacana, por quê? Porque o índice já é 3 aqui, olha. Então, vai ficar raiz cúbica de 2 vezes 5 ao cubo, que é o mesmo que raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5 ao cubo. Esse índice eu elimino com esse expoente, ficou 5 vezes raiz cúbica de 2. Show! Na B, 1875. Vamos ver por 2, eu sei que não dá, por 3. Vamos ver se por 3 dá, hein?
1 mais 8, 9. 9 mais 7, 16. 16 mais 5 vai dar 21. 21 é 2 mais 1. 2 mais 1 é igual a 3, que caiu dentro da regrinha 369 da divisibilidade por 3. Então, esse número é divisível por 3. Professor, não poderia ter começado pelo 5 já, dividir aqui? Pode começar pelo 5. Eu gosto sempre de seguir a ordem dos números primos, ok? Eu gosto de seguir a ordem desses números primos, para mim facilita mais. Mas vamos lá. 18 por 3 vai dar 3 vezes 6, 18. Abaixo o 7, 7 dividido por 3, 2. Sobrou 1, 1 com 5, 15. Por 3, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 6, 13. Não dá mais para dividir por 3. Então, o próximo número primo é o 5. 6 por 5, 1. Sobrou 12 por 5, 2. Sobrou 2 e o 5 por 5, 5. 125 por 5, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Então, eu tenho aqui 5 elevado à quarta potência. Mas percebam que o expoente aqui é o 2. Se o expoente é o 2, eu vou fazer grupinhos de 2 em 2. Ó. O índice não é expoente, tá? O índice é o 2, então grupinhos de 2 em 2. Ó. Ficará 5 ao quadrado e aqui também 5 ao quadrado. Então, aqui, olha, raiz quadrada de 3 vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, que é igual a raiz de 3 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. O índice anula o expoente, ficou 5 vezes raiz anula o expoente, 5 raiz de 3. Que esse daqui não dá para fazer nada, né? Então, 5 vezes 5, 25 raiz de 3. Olha que número bonito. 192, vamos lá. Fatorando. 192 é par, por isso dá para dividir por 2. Vai dar 96. Por 2, 48. Por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Olha, qual é o índice? Não é 5? Então, eu vou contar 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Olha o agrupamento que eu vou fazer aqui. 5, porque aqui eu vou ter 2 elevado à quinta potência. Vezes 2 vezes 3. Então, raiz quinta de 2 elevado à quinta vezes 2 vezes 3. Vou arrumar esse 5 aqui que ficou feio. Raiz quinta de 2 elevado à quinta potência vezes raiz quinta de 2 vezes raiz quinta de 3. Que é igual a, só dá para simplificar aqui, olha. Vai ficar 2 vezes raiz quinta de 6. Olha, daria para fazer direto, hein, pessoal? Já poderia fazer direto. Ó, tirar o 2 daqui, eu vejo que o índice é igual, já tiro o 2. E o 2 vezes 3 continua, 6. Tá bom? Professor, posso fazer direto assim? Pode. Toma cuidado para não se perder. O resto você pode. 250, fatorando. 250 por 2, 125. Por 5, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Então, aqui eu tenho 5 ao cubo, ó. 5 ao cubo. E aqui eu tenho índice 3. Showzinho. 7 vezes raiz cúbica de 5 ao cubo vezes 2. Que é o mesmo que 7 vezes raiz cúbica de 5 ao cubo vezes raiz cúbica de 2. Que é o mesmo que 7 vezes 5, porque eu vou anular esse índice com esse expoente, vezes raiz cúbica de 2. 7 vezes 5, 35. Raiz cúbica de 2. Showzinho! Olha essa aí, que bonita que ela tá. Olha, que chique. Aqui eu já tenho radicando decomposto. A única coisa, eu vou fazer a segunda decomposição. Olha, raiz sexta de 7 ao quadrado vezes raiz sexta de 2 ao cubo. Ok? Olha só que bonito que vai ficar. O 6 e o 2 são divisíveis por 2. Ó. Então, eu vou dividir por 2. Ficará raiz cúbica de 7
vezes, olha aqui, ó, aqui dá por 3, ó, por 3 e por 3, raiz quadrada de 2. Não deu, não virou nada, né, pessoal? O que é melhor, assim ou assim? Não sei, depende da atividade, se tiver raiz cúbica, alguma raiz cúbica para a gente fazer alguma coisa, não há o que fazer nesse processo, tá? Portanto, aqui não é possível simplificar, olha. Não é possível simplificar. Porque quando eu tentei, eu piorei a situação, né? Ficou mais estranho. Em vez de eu ter apenas um radical, eu tenho 2 radicais agora. Então vamos para o próximo. Aqui, vamos fazer o mesmo processo, ó. Raiz elevado à 15ª potência de 11 elevado à sexta, vezes raiz 15ª potência de 2 elevado à nona. Ok? Agora, ó, 15 e o 6 tem o 3, né? Como divisor comum, maior divisor comum. Então, ó, 15 dividido por 3, e aqui o 6 também divisível por 3. Deixa eu arrumar esse 3 aqui. Olha, aqui também tem o 3 como divisor comum, olha só que bonito que ficou, ó. Então, aqui vai ficar raiz quinta de 11 elevado ao quadrado, vezes raiz quinta de 2, né? 2 elevado ao cubo, que é o mesmo que raiz quinta de 11 ao quadrado, vezes 2 ao cubo. Simplifiquei, pessoal? Simplifiquei, porque os expoentes, índice e expoentes, agora são menores. Então, houve sim uma simplificação. Legal, pessoal? Na G, nós vamos ter que fatorar os 320. Faço fatorar aqui, olha. Por 2, 160. Por 2, 80. Por 2, 40. Por 2, 20. Por 2, 10. Por 2, 5. E por 5, 1. Ok? Qual é o índice? 6. Então, eu vou contar 6, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho aqui 2 elevado à sexta potência vezes 5. Então, raiz sexta de 2 à sexta vezes 5. Raiz sexta de 2 à sexta vezes raiz sexta de 5. Que é o mesmo que, olha, eliminei esse com esse, sobrou 2 vezes raiz sexta de 5. Showzinho, né? Aqui, vamos fatorar 1.296. 1.296 por 2, 648. Por 2, 324. Por 2, 162. Por 2, 81. 81 dá por 3. 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Índice 4, então a cada 4 forma um grupinho, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 2 elevado à quarta. E aqui, ó, 3 elevado à quarta. Olha que bacana que vai ficar. Raiz quarta de 2 à quarta vezes 3 à quarta. Que é o mesmo que raiz quarta de 2 à quarta vezes raiz quarta de 3 à quarta. Elimina o índice com expoente, eu tenho 2. Elimina índice com expoente, eu tenho 3. E 2 vezes 3, 6. Ok? Ou seja, esse 1.296 é o mesmo que 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Podem conferir, que vocês vão ver que vai dar os 1.296. Legal, gente? Agora na 3, utilizando nossas competências e habilidades de casos de simplificação de números irracionais na representação com radicais, nós vamos determinar as raízes exatas de 256. Então, uma das habilidades que eu poderia fazer é ficar aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9, e assim por diante. Ou nós vamos fatorar 256 por 2, vai dar 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8,
por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Esse eu vou fazer de duas formas diferentes. Olha, vou fazer o passo a passo. Não é raiz quadrada? Então eu vou, olha, vou fazer grupinhos de 2 em 2, ó. 2 em 2, ó. Porque é raiz quadrada, o índice é 2. Então aqui 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Então eu vou ter raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Que é o mesmo que raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Olha, eu poderia também ter feito assim direto, olha. Ó, cada grupinho de 2 eu tiro 1. 1, 2, olha lá. Eu tenho um grupinho de 2, tirei 1. 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 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Olha que legal aqui, olha. Esse anulou com esse, sobrou 2. 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 Olha só, igualzinho aqui, olha. Igualzinho a esses fatores. Então, eu vou ter aqui o 16. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Que é a raiz exata de 256. Agora, vamos para o 289. Ó. 289 por 2 não dá. Será que dá por 3? 9, 10, 11, 19. 19 não dá. Por 3 não dá. Por 5 não dá. Será que dá por 7? Vamos tentar. 289 por 7 daria 40. Não dá também. Por 7 não dá. Deixa eu ver. Por 7 não dá. Por 11, que é o próximo número primo, 11 também não dá. 11, 13. Será que 13 vezes 13? 3 vezes 3, 9. Vai 1. Opa, não vai 1 nada. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 13, 13. Aqui vai dar 169. Então, não é o 13, hein? Vamos ver qual mais poderia ser. Vamos tentar o 17. 17 vezes 17. 7 vezes 7, 49. Vai 4. 7 vezes 1, 7. Com 4, 11. 1 vezes 17, 17. 9, 8. Opa, é o 17. Aqui 17 vai dar 17 por 17, 1. Então, eu tenho aqui 17 ao quadrado. Olha, não é raiz quadrada? Grupinho de 2, sai um 17 fora. Ó. 17. Certo? Vou fazer direto as outras, hein? Olha lá, ó, 625. Por 5, 125. Por 5, 25. Por 5, 5. Por 5, 1. Não é raiz quadrada? Raiz quadrada, grupinho de 2 em 2. Ó. Saiu um 5. Saiu um 5. Cada grupinho sai apenas 1. Então, 5 vezes 5, 25. E aí você pode conferir. 25 ao quadrado é igual a 625. Olha aqui, ó, raiz cúbica de 216. Vou colocar o 216 aqui. Por 2. Por 2, 108. Por 2, 54. Por 2, 27. 27 por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Olha lá, índice 3, grupinhos de 3 em 3, ó. Daqui sai um 2, daqui sai apenas um 3. Então, 2 vezes 3, 6. Então, por quê? Porque 6 ao cubo é igual a 216. Olha lá, 64, ó. 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Como é raiz cúbica, grupinhos de 3 em 3, ó. Cada 3 sai 1. Cada 3 sai 1. Ok? 2 vezes 2, 4. Então, raiz cúbica de 64 é igual a 4. Tá fácil, né? Olha lá, 243. Vamos fazer aqui, ó, 243. 243 não dá por 2, mas dá por 3, que vai dar 81. Por 3 ainda 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Índice 5, grupinho de 5, olha. 5 iguais. 5 iguais eu tiro 1.
que é igual a 3. Fácil, né?